Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Corre TMC. Para você que é apaixonado ou apaixonada também pela corrida, você está no lugar certo, porque aqui nós estamos realmente no corre. TMC agora, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. E aí, quem cedo madruga já correu, tá, gente? 2 quilômetros, eu sou Mirelle Mosquela, muito bom estar aqui com vocês. E é óbvio que eu estou com meu parça maravilhoso, que eu vou desafiá-lo todos os dias até ele completar 10 quilômetros. Alô, André Galvão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando a qualquer hora no nosso YouTube TMC Esportes. Alô, Mimi, hein? Esse ano já passou. E já foi, né? Esse ano já foi, no corre, hein? Tá. Mas o ano que vem, quem sabe, a gente vai completar essa missão aí. E como você me enganou, né? Uma temporada de Corre TMC, correndo 5 quilômetros, e eu dizendo, vamos dobrar a meta, ficou para 2026. Não, mas em 2026, talvez a gente faça essa aí juntos, tá bom? Dependendo aí da recompensa. É isso aí, Mimi, tamo junto, vambora no corre, em clima natalino também, né? Porque agora vai ser Natal essa semana, né? Perfeito. O que você pediria para o Santa Noel. Claus? O Papai Noel. Isso também já é uma pergunta que eu já vou passar para os nossos convidados. Boa. É até bom já eles pensarem aqui. Boa. O que Boa. pediria para o Papai Noel? Mas o que você pediria? Quer pensar um pouquinho mais? Olha, é realmente assim, de cabeça, uma Ah. coisa que você queira muito, né? Mas que as pessoas tenham muita saúde em 2026. Eu já sei o que você queria. O que eu queria? Uma foto com o Max Verstappen. Ah, não. Com o Max Queria? Verstappen, Com o Lando não. Norris. Não, eu não. Não? Na verdade, se a minha filha, por exemplo, a Iris, que é ferrarista fanática, tivesse uma foto com Ah, os pilotos da Lewis Ferrari, Hamilton. estaria bom demais. Então tá bom. Isso Aí, seria ó. bom. Tá Mas bom. que todos tenham saúde, né? E que estejam no corre com a gente em 2026. Esse é o meu desejo. Perfeito, Galvão. Chama a galera para as redes sociais, os nossos ouvintes, para você também que está nos escutando. Nós estamos também no YouTube, lá no canal TMC Esportes. @TMC Esportes, @TMC Esportes. Esse é o nosso canal no YouTube. Mande sua mensagem pra gente ou pelo WhatsApp, hein? DDD 11 30 25 1001. DDD 11 30 25 1001. Mande sua mensagem, porque você corre, quando você corre, desde quando você corre, né? Então, nós queremos saber e a gente vai colocar você no ar aqui no Corre TMC. É isso, correr é bom demais. A gente sofre, mas a gente adora. Vamos então para apresentar aqui os nossos convidados. Eu começo com ele, quem é Você Não Corre? É Jaime Vanucci Oliveira, fundador da comunidade de corrida ZN Runners, influenciador e empresário também no marketing esportivo. Muito barulho para Jaime Vanucci Oliveira. Olá, muito prazer. É uma honra estar participando do programa de vocês aqui, TMC, e contando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história e do nosso projeto. É isso, um projeto muito legal lá da minha área, tá? Lá da ZN, Lá né? da ZN, querido, respeita a Zona Norte. E ele que, nossa, já ficamos aqui falando, né, em off o tempo inteiro. Olha, muito bom, seja muito bem-vindo, Carlos Melo, ultramaratonista. Mamãe! Personal trainer e educador físico na ZN Runners, empresário também, organizador de eventos. Bem-vindo, Carlos. Peraí, repete a primeira palavrinha que você falou aí. O ultramaratonista. É isso aí, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, falar um pouquinho da nossa história e também motivar toda essa galera com a corrida. Não é porque eu corro hoje bastante, comecei. Então, ó, esses 2 quilômetros que você vem fazendo, eu quero... São 5, também não são 2 só. É verdade. São Não, 5. é que ela começou, a Mirelle falou, começou, como é que é, quem acorda cedo corre Ah, 2? é verdade. Quem cedo madruga já correu Já 2 correu 2 quilômetros. É o nosso então, bordão ó, aqui pelo do menos Corre 2, hoje TMC. já foi, né? Não, hoje não, por causa da cirurgia aí que eu vou fazer do implante capilar, né? Então não vai dar agora. Não pode praticar. Você vê, ele por sempre enquanto. dá um jeitinho, né, pra correr. Mas ele corre. Inclusive, já correu, vou até falar pros meninos aqui, já correu na
altitude. Sim. Onde foi mesmo? Em que você Quito, correu? 2.800 Em Quito, metros. 2.800. Foi lá testar o oxigênio e correu, mandou Cinco. vídeo e tudo pra gente. 5 km, né? Que Tá é pra vendo? 5 manter a km, meta. 5 km em Quito, cara, você fez muito mais do que muita gente que faz 10 km aqui, cara. Aí, tá Isso é vendo? verdade. Parabéns. Então eu já nem preciso mais cumprir a minha... Não. O desafio são 10 quilômetros, gente. Não vem que não tem. Bora começar então, porque eu quero falar das comunidades, então, que a gente fala, elas estão no hype e estão mesmo. São muitas comunidades, em inglês a gente chama de run clubs, é isso, né? Run clubs. E Jaime, como é que você teve essa ideia de ter essa comunidade de corridas na Zona Norte? É só corrida mesmo ou também tem outras atividades? E como é que surgiu essa ideia? Na verdade, a ideia surgiu através de anos de experiência que eu já tenho nesse meio. Eu já participei de outras running crews, né? Que a gente chama running clubs. E eu sempre ia para um outro lado da cidade e olhava a Zona Norte com muito carinho. Sou nascido e criado na Zona Norte, tenho uma paixão por esse lugar. E vejo que a nossa região ali tem essa questão de bairrismo, né? Essa questão de quem é da Zona Norte é da Zona Norte, né? A pessoa viaja o mundo, mas ela gosta de representar a Zona Norte. E aí, através de um gatilho, um amigo meu, o Koji, ele criou o Ibira Runners. E ele também tem um baita carinho pela Zona Norte e eu tenho uma amizade muito grande com ele. Liguei pra ele e falei, cara, como assim? Você atravessou a ponte pra montar o Ibira Runners? E aí, nesse formato, ele falou, pô, cara, não, porque minha vida tá toda pra esse lado e tudo mais. E assim, começou a evoluir o projeto dele, né? E ele falou, pô, monta os ZN Runners, né? Monta os ZN Runners na Zona Norte, a gente é um grupo co-irmão. E aí a gente vai criando, você tem essa estrutura, você vai criando essa comunidade. E aí a gente chegou no formato que a gente tá hoje. Que, na verdade, o ZN Runners, ele não é uma running crew. A gente não se considera um running club, mas sim uma comunidade em prol da corrida na Zona Norte. Então a gente está em outras frentes. Hoje, com o boom da corrida, muitas outras running crews vêm aumentando esse fluxo. Eu acho que a galera vem correndo e representando muito bem. Só que o ZN, ele é um porta-voz dessa comunidade por um todo, né? Então a gente está procurando melhorias nas vias, segurança pública, locais específicos, trazendo toda essa parte de comunidade mesmo para estar melhorando as condições da corrida na Zona Norte, né? E trazendo as marcas também como parceira e tudo mais, sendo o holofote. Qualquer um pode correr na ZN Runners ou precisa morar? Falar, peraí, cadê o seu CEP? Isso. Comprovante de residência aqui que você mora na ZN. Na verdade, eu sempre falo, né? Se você é da Zona Norte ou faz parte da Zona Norte e ama a Zona Norte como nós, você já é um ZN Runners. Ah, você já é bem-vindo. Não importa a assessoria que você corra, o running crew que você corra, se você gosta da Zona Norte e ama a Zona Norte, você é um ZN Runners. Você corre lá, Mimi? Não corro, mas mesmo? deveria correr. Porque eu faço MPR com o Marcos Paulo Reis, né? O Marcão, quem não conhece o Marcão no mundo da corrida, né? Mas é porque o Marcão eu conheci na Band, né? Então tava por lá e aí acabou tendo uma conexão e acabei indo pra lá. E eu atravesso realmente a cidade. Você sai às 5 da manhã pra ir pra Isso, pra lá, ir pro Ibira ou pra USP no final de semana, mas acabei me acostumando. Mas agora que o convite foi feito, porque eu sou da ZN... Por que não? Já me sinto parte, vou lá uma hora e correr com a galera, porque eu já vi vários vídeos, por sinal. Peraí, antes de colocar o vídeo, vamos bater um papo, porque eu tô louco pra ver um vídeo que a gente colocou aí do ZN Runners. Mas já então perguntando pra você, Carlos, você, personal trainer. Isso. E também coach e é o educador físico da galera da comunidade ZN Runners. Conta pra gente, além de ser ultramaratonista. Exato. Não, na verdade, assim, uma das maiores preocupações que o Jaime, quando montou essa comunidade teve, foi colocar um profissional responsável. Porque a gente coloca como a corrida sendo muito prático, muito fácil, coloca um tênis e vai correndo e tudo mais, mas não é bem assim. A gente tem que ter cuidado com a saúde, orientar com relação aos locais que vai correr, o equipamento que vai usar, até colocar alguma coisa confortável para a corrida, mas que seja específico. Então o Jaime teve esse cuidado, me chamou para cuidar disso, e fazer com que a ZN Runners sempre cresça cada vez mais, acolha todos, independente de assessoria. E isso é uma coisa que quando a gente tem os nossos eventos, eu sempre deixo claro.
Não é porque eu também sou treinador que as pessoas que participam dos ZN Runners precisam treinar comigo. Então, é realmente um encontro de amigos que moram na Zona Norte ou que frequentam a Zona Norte ou que têm vontade de conhecer a Zona Norte, que se encontra para fazer o nosso corre. Então, eu como educador físico, eu cuido mais dessa parte mesmo da qualidade da corrida individual. Mesmo para quem corre 2, quem não corre, quer fazer a caminhada, a gente deixa disponível também para fazer isso. E quem quer correr um pouco mais rápido, a gente acaba puxando um pouquinho na bandeira lá na frente. Agora, só para ter uma ideia, né, do tamanho dessas comunidades hoje em dia, né, porque é um negócio que a gente percebe que só cresce, né, é o boom, né, da corrida que a gente está dizendo. Então foi lá o seu amigo e meteu o Ibira Runners, né, Jaime? Aí você falou, mas como isso aí? Pô, que sacanagem. E a ZN aqui e tal. Ah, vou ter que correr atrás. Aí você começou a correr atrás. Começou com quantos, mais ou menos, lá? Na verdade, por ser uma comunidade digital, a gente começou a fazer um trabalho dentro da rede social. Aliás, a maioria do nosso trabalho é na rede social mesmo. A gente começou com 3, 4 pessoas. 3, 4? Posso ler. E hoje? Hoje a gente já impacta quase 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. O nosso último evento foram aproximadamente 100 pessoas que se cadastraram e fizeram um evento com a gente no último dia, foi outubro, final de outubro, é isso? Sim, Começo final de novembro. outubro. Na verdade, os nossos eventos são pockets, né? A gente sempre traz essa linha porque a ideia do ZN é funcionar mesmo no digital. Tem outras pessoas que nos ajudam, né? Que é o caso do Breno Segre, o Gabriel, que toparam essa ideia desde o início. Abraçaram com força. E a gente vem evoluindo a cada ação, enfim. Na verdade, em questão de running crew e em questão de até as pessoas, como eu faço parte, né, do ZN? A partir do momento que você segue, a gente usa muito a comunidade para estar motivando as pessoas. Então, por exemplo, você tá lá no Rio de Janeiro, você foi para lá, fez uma viagem a trabalho, você fez uma corrida na orla, postou @ZNRunners, automaticamente a gente compartilha. Legal. Então, quando você entra na parte da manhã lá, você já vai ver que é isso. Quantas pessoas já não correram enquanto você tá pensando em sair de casa. Perfeito. E aí, aquele empurrãozinho que faltava para você sair e treinar. Não, excelente. E eu acho que o mais legal de tudo isso, como vocês falaram, né? Vocês fazem pockets, né? Eventos, ações. Porque uma coisa é você estar na rede social, onde todo mundo vai lá, posta ou comenta. E outra coisa é você levantar o popô do sofá, né? Porque você tem o primeiro desafio, acho que, do corredor é você vencer o sono, vencer a preguiça, sair da cama. Principalmente se estiver chovendo ainda. Se você chover, fala, meu Deus do céu, eu não vou correr, não tô afim. Então, se você sai e coloca o seu tênis e vai pra rua, já é uma grande vitória. E fazer isso, né? Ter essa noção, não é, É Carlos? exatamente isso. O que a gente trabalha nesses eventos pocket que a gente faz é promover, conhecer a Zona Norte, colocar gente que não saía do sofá para começar. Então, pessoas que estavam vendo no Instagram, ao invés de rolar feed, pararam de rolar e começaram a frequentar a atividade, o nosso evento. Então, o digital nosso motiva pessoas a virem participar dos nossos eventos também, e não só na Zona Norte, porque tem pessoas de outros estados que marcam a gente para poder Incrível falar assim, isso. tô fazendo a minha parte aqui. Representando a ZN, né? Aonde estiver representando a ZN. Eu essa é a confesso, ideia. eu não era da Zona Norte. Eu você nasci, não era? eu nasci na Zona Sul, morava do lado do Ibirapuera. Aí, numa fase da minha vida, eu fui transferido para lá porque na empresa que eu trabalhava, eu precisei trabalhar na academia. E hoje eu falo, eu sou ZN. Gente, quem é ZN? Minha mãe morava ali, né, na Vila Medeiros, e eu fui pra Santana, meu marido também era de Santana, e a gente não sai de lá porque a gente adora. É isso, né? É bairrista mesmo, né? Eu acho que é legal. Hoje, e aquela coisa de, o pessoal fala assim, não, mas Zona Norte, eu confesso, há 20 anos atrás, antes de ir pra lá, eu tinha um certo preconceito porque eu não conhecia. Mas que tipo de preconceito tem com a Zona Norte? Era longe pra mim. Então, assim, tudo que é muito longe pra mim, ficava meio estranho, apesar de eu ser corredor de longa distância, mas assim, tava estranho pra mim, e aí eu não conhecia o bairro. Quando eu comecei a chegar próximo, que eu vi a Brasleme, eu falei, uma avenida sensacional, incrível vou pra lá. fazer atividade física. Você tem o Horto Florestal que tá ali do lado.
você tem todo a Engenheiro Caetano Álvares, você tem a Luiz Dumont Vilares, você tem vários locais de treino, e não só treino também, mas é muito característico o lugar. Então, se você perguntar sobre alguns bares que tem lá pontuais, fala assim, pô, claro que conheço, vamos lá. Então, Lá na Dumont Vilares. ou na Dumont Vilares, ou na Augusto Tolle, algum lugar assim, a gente chega lá e fala assim, então vamos montar o próximo evento das Zane Runners naquele bar tradicional da Zona Norte. Eu gostei dessa ideia. Você gostou? Eu gostei Inclusive, dessa ideia. o último eu não pude participar, mas eu fui convidada porque eu estava cobrindo, né, lá o automobilismo. E no final tinha cervejinha, tinha uma bebidinha, tinha um Aí negocinho, sim, né? O que eu acho que é muito justo pra quem correu e pode beber o que quiser Exato, depois, tem toda né? a parte da confraternização, né? É. A gente sempre traz a cerveja 00. Perfeito, Né? olha aí, olha Dá aí. opção, né, pra Exato, galera. não, é só Não essa que- opção. Não que eu é só tomaria, essa por É só opção. essa exemplo. opção. A gente Olha segue aí, uma é linha só de... essa opção, ó. A gente segue uma linha de Qualidade de qualidade vida, de vida, Lifestyle. de lifestyle. De lifestyle. Tá vendo, Entendeu? Mimi? Você fica aí alimentando sonhos. E te falo mais, pessoas que E torcem... eu achando aqui, não, você pode beber o que você quiser. E pessoas que torciam o nariz pra 00, depois que foram no nosso corre, se converteram e começam Verdade, a tomar Carlos? 00. É verdade, é verdade. Eu parava de tomar cerveja e eu encerrava meu ciclo de... Eu gosto de cerveja, mas eu parava de tomar cerveja nos meus ciclos de treino para provas. E aí, eu confesso, foi com a Zane Runners que eu comecei a consumir a 00 e, hoje, pra mim tá ótimo. Continuo com a minha cerveja, entro só na 00 e vamos que vamos. Então tá bom, já que você começou já a falar sobre longas distâncias, sobre treinos, bora falar então de ultramaratona, porque você Eita. é um ultramaratonista. Então eu queria até que você explicasse para as pessoas que estão nos escutando, estão nos acompanhando no YouTube, o maratonista é até 42 quilômetros, 195 metros. Mas Isso. se eu correr 43 quilômetros, eu já sou considerado uma ultramaratonista? Então, existem algumas regras para outra maratona. No Perfeito. Brasil, hoje, assim, a gente trabalha acima de 43, pela comunidade da corrida de forma geral, já é ultramaratonista. Então, você já excedeu Viu? a distância da maratona. Na Você próxima perdeu a vez eu vou chance. passar a Isso. largada e vou tentar. Isso, larga um pouco antes e para o relógio um pouco depois. Você já vai ter uma outra maratona no seu aplicativo. Mas fora, as outras maratonas elas são classificadas a partir de 55 quilômetros. E aí elas são contabilizadas em milhas fora, né? Então, são provas que você vai bater principalmente 100 milhas, que é a principal distância classificatória para outras maratonas. Que 100 uma milhas. milha é 1,6 quilômetros, né? 1,6 isso. quilômetros. Então são 160 quilômetros. 160 quilômetros são as principais provas internacionais que você consegue classificações mundiais. Então a Western States é uma prova que tem 100 milhas e é uma prova extremamente dura. Olha aí, estamos vendo algumas imagens para quem está nos acompanhando Eita! no YouTube. Você lembra que prova foi essa, Carlos? Essa prova foi interessante. Você tá com um troféu na mão, é isso? Foi, eu fui terceiro Deu lugar nessa pódio? prova, deu pódio, terceiro lugar. Maravilhoso. E quantos quilômetros foram aí? Nessa prova, foi uma prova que não é minha especialidade, foram Tá. 10 quilômetros, foram 8 quilômetros nessa daí, que foi a CCVT, isso. 8 quilômetros, que é uma prova muito rápida. Isso. E quando a gente desenvolve a ultramaratona, a gente fica um pouco mais lento naturalmente, porque você tem que economizar energia e perdurar por mais tempo. Nessa prova, quando eu dei a largada, eu vi o público ali, eu falei assim, eu Vai dar acho bom. que dá, hein? E aí eu resolvi correr feito um maluco e deu terceiro, deu bom. Olha que legal. Muito parabéns. bom. Onde Agora- que foi? Aquela ali foi aqui na Tabatinga, praia de Tabatinga, Tá. Ubatuba. Show. Essa daí. Agora a pergunta que fica, assim, que é muito curioso, né, da minha parte é: quando é que você vira a chavinha e acredita que 42 não É é, pouco. mais. Não é mais suficiente para você falar, cara, eu não quero 42, eu quero 100, eu quero 200. Quando é que acontece essa virada de chave? É aquela coisa do desafio pessoal. Eu sempre fui muito competitivo, eu comecei a competição forte desde os 14 anos de idade, onde eu jogava tênis, eu não era nem do mundo da corrida. E aquela disputa pessoal de ser melhor, eu acabei começando a desenvolver essa coisa de correr velocidade. Sofri um acidente, isso 20 e poucos anos atrás, de moto, e eu fiquei 45 dias sem botar os pés no chão.
E eu tava num modo competitivo do triatlon muito bem, eu tava correndo muito bem o triatlon. Aí eu parei, eu falei assim, quando eu voltei eu já tava fora do circuito, eu já não tinha mais condições de continuar correndo. Na performance que eu tinha. Você estava correndo triatlo quase que profissional. Eu tava numa boa classificação pro triatlo, não tava profissional ainda, porque eu corria os de curta distância, curta duração. Então eram os fastes, eram provas de 750 nadando, 30 pedalando e 5 correndo. Então eram provas menores. E a partir disso daí me virou a chave, uns 20 anos atrás mais ou menos, foi em 2007, foi esse acidente. E ali eu falei assim, tá, eu não quero mais competir porque eu vou me frustrar em tentar chegar ao que eu era e eu não tô mais hoje. E a partir daquele dia eu comecei a praticar atividade, fiz uma maratona em 2010, foi minha primeira maratona de asfalto. E a partir daquele dia eu falei assim, eu posso mais longe. Então foi realmente eu virar a competitividade da performance para mim naquela época e virou o lado distância. E aí eu fui correndo. E não parou mais. Quanto hoje? A maior distância foi 235. 235. 235 quilômetros, eu ainda perguntei, vocês dormem no hotel? Como é que é, né? Como funciona? Não, é corrida direto. Quantas horas correndo? Agora em janeiro foram 36 horas correndo. Mas que prova é essa? Me explica. 235 quilômetros? É trail? É trail. Na montanha, subindo e descendo morro, altimetria extremamente pesada. Para quem é do asfalto, ele pode falar assim, a partir de 100 metros pro asfalto já é uma altimetria pesada. A gente tá falando aqui de 11 mil metros subindo e descendo morro. Gente, pega a cara do Galvão, vai, pelo amor de Deus. Ele tá chocado. Mano, isso não existe, cara. Isso não existe. Que é isso, cara? São provas bem pesadas, assim, na parte de altimetria. Mas é o que eu falo, a gestão, você aprende a fazer a gestão de energia durante o evento, né? A prova que você deu a largada. Então, né, quando você consegue administrar, conseguir colocar o alimento, você ajusta a suplementação, ajusta alimento, ajusta a hidratação, você consegue ir um pouco mais longe. Mas são 36 horas, você não para de correr, é isso? 15 minutos foi parado para um cochilo. Acho que pro cochilo e pra ver se tem alguma bolha no pé, sei lá, alguma coisa assim, não? Existem casos de bolhas no pé, mas assim, quando você tá focado, quando você pensa em chegar até aquela árvore que tá ali na frente, ou só vencer aquela subida, pronto, tem uma cidade chegando, vamos chegar nessa cidade. Então isso você acaba manipulando as suas dores. Então você passa a não sentir essa dor. Que loucura. Eu quero conversar porque isso é o trabalho mental. Não, mano, trabalhar no dia a dia. Isso é muito louco. Isso é muito louco. É. Eu tô bobo aqui, eu não tô acreditando. Como é que você passa a madrugada correndo, começa outro dia correndo, é isso. não Olha, para de correr. Você foi pra praia, você voltou, você curtiu, você dormiu. E sabe o que ele tá fazendo? Correndo. Não, porque assim, eu realmente sou muito apaixonado por automobilismo, né? A Mimi até falou um pouco sobre isso no início. E existem as provas de 24 horas. Sim. Né? Mas não existe nenhum piloto que fica 24 horas correndo. Eles revezam entre eles, é normal. Né, porque é uma questão de saúde, né? As pessoas precisam ter horas de descanso. E agora falando sério, é claro que eu estou brincando aqui, mas é importante dizer isso. Um ultramaratonista, uma ultramaratona, não é exatamente saudável, né? Não é uma coisa assim para as pessoas Olha fazerem. A polêmica aí, hein? Olha a polêmica eu adoro, aí. você sabe que eu adoro esse tipo de comentário. É uma pergunta que muita gente me faz. E aí entra o lado treinador, entra o lado preparador, entra o lado psicólogo do treinador de falar assim, calma, não é assim. Tudo aquilo que você nunca fez se torna difícil até você fazer, tá? Então, você quando vai jogando isso lá na frente, que você vai falar, porra, beleza, uma maratona é saudável? Muitos médicos dizem que não. Mas se você treinar direitinho, se você estiver adequado, se você estiver bem pro preparo dessa maratona, você vai fazer de uma forma saudável. Podem acontecer algumas intercorrências no caminho, uma canelite que a Mirelle teve, ou alguma coisa do gênero, que pode te deixar mais difícil, mas o desafio proposto você consegue concluir. Então, ser saudável ou não depende de como você leva essa responsabilidade de concluir a distância. Muitos atletas, muitos treinadores não suportam fazer 2 maratonas no ano ou 3 maratonas do ano.
E aí a gente vai falar sobre a intensidade a qual ele correu aquela maratona. Perfeito. Então, como na ultramaratona, eu, Carlos Melo, não entro muito em modo competitivo para vencer aquela prova. Então, eu doso muito mais a minha energia, ao qual eu corro uma prova de 100 km e no dia seguinte eu estou dando aula numa boa, sem lesão, sem cansaço, sem nada. Claro, estou preparado, conheço tudo mais, mas eu não posso afirmar que é lesivo, porque quando eu preparo os meus atletas, eu já tive vários atletas que eu saí dos 5 km e preparei para os 235 e eles fizeram todo o ciclo muito bem, terminaram a prova muito bem e continuam correndo por aí sem lesão, sem nada, de forma saudável. Mas dizer que médicos aprovam, eu concordo que não. Sim. Mas eu levanto uma polêmica para os médicos. Qual é essa polêmica? Eu vou levantar para vocês aí. Ó. Essa polêmica vai pegar. E eu levanto essa polêmica porque nenhum médico fala que maratona é saudável, que o corpo foi preparado até no máximo 21 km. Poucos são os médicos que falam. O médico que operou meu joelho jogando bola não foi o ultramaratona. Joguei bola, tive uma lesão séria do LCA e menisco. E o médico olhou para mim e falou assim: sinto muito, mas você nunca mais vai correr na sua vida uma prova longa. Eu olhei pro cara e falei assim, tá bom. 6 meses depois eu corri uma prova aqui de 42, que acontece em julho, aqui em São Paulo. Voltei no médico, peguei a medalha e falei assim, você nunca mais desmotive uma pessoa que gosta de correr. Maravilhoso! Mas isso é importante, isso. hein? Então, Muito. existem sim estudos que falam que a sobrecarga articular não compensa, que você tem uma síndrome metabólica, o que vai sobrecarregar o seu corpo, mas tudo depende da intensidade a qual você faz aquela atividade. Então, eu não acredito ser lesivo para quem faz o trabalho bem feito. Não, quando eu fiz, só para completar, Mimi, quando eu fiz essa pergunta, é porque a gente ouve muito falar que o esporte de alto rendimento, ele não é saudável. Claro. Né? Porque a pessoa, para chegar no seu máximo esforço, no nível máximo para atingir... Atleta de elite, né? Atleta de alto nível. Ele está sacrificando, né? O que a gente ouve é isso, ele está sacrificando parte da saúde dele lá na frente, né? Não é agora, mas lá na frente, pelo que ele está fazendo agora. Então, por isso que eu fiz essa pergunta em relação... Porque, mano, não é gente normal. Não é normal. E você está de frente... Juro, pra mim são super-heróis, gente. São super-heróis. Mas eu vou ser sincero, assim, na verdade, eu vejo hoje o Jaime, por exemplo. Ele é um atleta que ele vem correndo muito na parte de performance. E a gente quer desenvolver e vai desenvolver ele agora para fazer um meio Iron, pelo menos, agora em 26. Uau. Tá? Né? Então, assim... Ao vivo, hein? Olha só. Ao vivo aqui eu já tô Exclusivo aqui Tá no vendo? Corre Claro, não. TMC. Tá vendo? É melhor você ouvir que você vai fazer 10 quilômetros. Eu acho que aquele... vem. Aquela pergunta... o cara, o dono da planilha, né? Olha que legal. Aquela pergunta que a Mirelle fez no começo, o que vai pedir pro Papai Noel? Ele já pediu aqui, né? Já tá olha aí, exatamente. Eu acho que já chegou o WhatsApp pra gente, hein, Galvão? Põe no ar. 3025.001, DDD 11 3025.001. Quem é você no Corre? Oi, pessoal do Corre TMC, tudo bem? Mi, sou muito fã do seu trabalho. Meu nome é Juliana Vitória da Silva, eu tenho 19 anos e eu comecei a correr quando eu tinha os meus 16 anos. Aquela época era de pandemia, eu já estava começando a sair e a minha principal motivação para começar a correr foi a questão do peso, porque como eu ficava muito em casa, estudava em casa e não trabalhava, eu acabei engordando um pouco. E dentre todos os outros esportes, a corrida sempre foi a que mais me atraiu. Então eu iniciei bastante pela saúde, mas hoje em dia eu posso falar que é muita paixão, realmente, se tornou mais do que um hobby, se tornou mais do que um esporte que me ajuda fisicamente. Eu ainda não competi, nunca procurei, na verdade, sobre isso, mas não seria um plano impossível. Ah, Juliana, que áudio maravilhoso, um beijo pra você. Olha, eu tenho certeza que se você colocar uma meta e um objetivo, você vai alcançar. Faz a inscrição de uma provinha aí, né, de 5, de 10 quilômetros, e eu tenho certeza que você vai amar a sensação de fazer uma prova aqui em São Paulo. Você não falou de onde você é, mas pegar depois a sua medalha e a sua banana, você precisa participar.
Não é, gente? Tem que ter medalha e banana no final. É bem isso, é a nossa recompensa, né? É a recompensa. Vamos finalizar o que Vamos a gente tinha finalizar. conversado rapidinho Claro. antes do intervalo então, Carlos? Então, a última pergunta foi com relação a intensidades e tudo mais, é saudável ou não? O Jaime, a gente tá preparando Essa ele agora. perguntinha criou Ela criou Nossa, tem uma polêmica enorme aqui. Mas a gente vai preparar o Jaime agora em 26 para ele fazer um meio Iron pelo menos. E a intensidade a qual a gente vai fazer ele correr, ela se assemelha ao desgaste que eu faço nas provas longas. Apesar então do tempo em atividade, que sair de 36 horas correndo, ele vai fazer a prova em torno de 4, 3 horas e pouco. 3 horas e meia, eu tô botando Caramba. meta, hein? Então, ele vai voltar aqui pra falar depois. Não. Ele vai voltar aqui pra já falar. falo. Qual foi seu Segue máximo o até plano, hoje? segue o plano. Qual foi seu máximo até Eu já hoje? participei de algumas provas de triatlon sprint. Cheguei a fazer um olímpico, mas assim, antes da pandemia, existe um mundo antes da pandemia e pós-pandemia, né? Então a gente veio voltando nesse período aí pós-pandemia. Eu pratiquei as 3 atividades, mas porém em provas separadas, provas de ciclismo, prova de corrida. Eu acho que talvez antes do meio Iron aqui, tô com o meu treinador, né, cara? Tá demais Ô, aqui. Jaime, mas como é que você agora vem se preparando? Porque vai ser uma coisa completamente nova na sua rotina, porque tem metas, né? Tem planilha, tem essa pressão um pouco aí de vamos tentar fazer em tal tempo. Isso te intimida de algum certo ponto ou isso te motiva mais ainda? Na verdade, isso eu acho que é uma motivação. Eu acho que da forma que vem acontecendo o esporte, eu acho que é muito importante nós, que estamos tanto na parte de organização, como na parte no meu caso, de criação de conteúdo e tudo mais nas redes sociais, a gente tem que abordar que tudo tem o passo a passo, né? Acho que pega um pouco do gancho do Carlos, o que ele falou, que eu acho que quando você se prepara, as coisas se tornam mais simples, né? Porque você está preparado para aquele momento. E dessa forma eu acho que vale a pena a gente entrar também num desafio, porque com a rede social hoje existe muito essa questão da comparação. Do meu amigo começou a correr há 3 meses e o pace dele é mais baixo que eu, que já corro há 1 ano. Eu acho que assim, cada um tem uma evolução, cada um tem um perfil. Eu acho que é muito importante você saber dentro ali da sua expectativa dentro do esporte, qual que é o seu principal objetivo. E com essa normalização das distâncias, né? Com a normalização da meia maratona, de uma maratona, que nem a gente estava conversando aqui um pouquinho fora do ar, uma maratona, apenas 1% da população mundial alcança esse feito. Eu acho que um 70.3 menos ainda e um Ironman full menos e menos ainda. Então, assim, com todo esse avanço tecnológico e as redes sociais ganhando muita força no esporte outdoor, eu acho que cabe a nós também a viver essa vibe, sabe? Eu sempre falo isso, eu aprendi muito com o Carlos Melo e também com a minha esposa Mariana, que trabalha muito também nessa é questão corredora, diariamente, né? Um beijo, Mari. Ela faz parte da minha vida e acompanha, você tem que ter uma pessoa parceira para acompanhar toda essa trajetória. Mas assim, a prova ela começa nos treinos, a prova ela começa nas planilhas. E o dia da prova é um dia de celebração de fazer tudo aquilo que você já fez no treino. E isso é muito importante, porque eu, antes de conhecer a Mariana tem um mental muito melhor do que o meu, pra falar a real, em relação a isso. Eu chegava no dia da prova, eu chegava nervoso. Eu chegava com uma pressão, com algo que não fluía, começava já na questão ali dos bastidores da prova, já tava uma energia que não era legal e hoje eu aprendi a me divertir com a prova. E parece incrível que quando você vai pra se divertir, parece que o mundo contempla isso tudo flui, e né? flui da melhor forma. Facilita a vida. Quando você não bota pressão pessoal, foi o que o Jaime comentou, se você se compara com outras pessoas, você coloca uma meta para alguém, não sua pessoal. E quando a meta ela é sua pessoal, vou concluir, eu vou curtir, eu já fiz o que devia ser feito. Eu só vou dar largada e curtir a festa. Então é essa mentalidade que você tem que ter na largada. Essa prova mesmo que vocês colocaram na foto, que eu fui 3º lugar, eu tava com a minha namorada e meu filho junto na prova. Ai, que legal. E os dois ali do meu lado, eu falei assim, poxa, Falei pra Karina, eu falei assim, Karina, seguinte, nessa prova eu vou tentar correr porque eu acho que dá. E aí o meu filho, pai, você vai correr comigo? Eu falei assim, hoje não, ele tem 8 anos. Só que ali eu olhei, eu falei assim, independente se eu ganhar ou não, eu vou fazer o meu melhor naquele dia. E é diferente quando eu vou pra falar assim, eu vou curtir essa prova com a minha família. É diferente. E é o que ele faz agora.
Então ele dá a largada, concluindo a festa de todo o preparo da festa. De que todo o foi ciclo, né? Exato. Carlos, você já desistiu em algum momento de uma maratona, no meio da maratona, você falar, ou da ultra, falar, não dá, Já. chega. Já. Já? E isso é importante, porque Muito. mostra que as pessoas são de carne e Já. osso também. Pessoas claro. reais. Exato. Eu acho até que vocês estão com uma foto aí de uma prova que eu desisti. Sério? Sério. Vamos tentar achar essa foto Cadê? aí, produção. Vamos jogar aí no, É, no que Que YouTube. apareceu com a bandeira do Brasil. Isso, a foto na Europa, que é essa foto aí. Aham. Essa foto eu tava numa UTMB, Ultra Trail do Mont Blanc, é um circuito de provas que Super acontece no famoso, mundo, né? super famoso, é. Eu fui para essa prova para correr 55 quilômetros ao lado da minha aluna, que tava ali do lado. E aí a gente deu a largada para a prova. Quando o aluno me contrata para falar assim, Carlos, você vai me apoiar na prova? Cara, eu vou ombro a ombro. Ah, tem isso também, Tem eu não isso, sabia. tem isso. Eu vou ombro Você a ombro pode com ele. contratar um personal, o Exato. seu coach, pra falar, olha, O ideal é que seja quem você quem te preparou. perfeito. Porque ele conhece o seu ciclo. E ela estava com um problema de saúde que a gente descobriu uma semana depois da prova. Só que ela não estava rendendo o suficiente para os tempos de corte nos PCs. Essa prova foi em Córcega, que é uma ilha são na os França. PCs? Explica pra gente. Os PCs são postos de controle de tempo e de reabastecimento. Então, quando você está correndo uma prova nessa distância que a gente estava nos 55 quilômetros ali de Córcega, tinha 4.800 metros de altimetria essa prova. Nossa, Então, um- assim, por exemplo, você tem que fazer, sei lá, 10 quilômetros, mas Num você precisa determinado tempo. chegar nesse ponto de corte, né? No ponto de. O que você falou? É, Qual o PC, né? O ponto de controle. O ponto de controle, Isso. perdão, o ponto de controle tem um tempo limite. até 1 hora. Exato. Aí, se você passar de 1 hora. Passar de 1 hora, você já está cortado da prova, do tempo de corte da prova. Certo. E aí a gente deu a largada, logo no começo da prova a gente encarou uma subida bem pesada e ela já não vinha rendendo na prova ali. Então a gente passou pelo primeiro PC, que a previsão era chegar nesse primeiro PC com 2h30, a gente chegou com quase 4. Aí eu já percebi, eu falei assim, putz, ela não tá bem, eu vou arrastar. E aí fui puxando ela, a gente chegou até a metade entre o segundo e o terceiro PC. Eu olhei o relógio e falei assim, não vai dar mais, vamos parar por aqui, porque não é saudável para você e eu acho que vale a pena a gente parar, porque não vai se machucar, não é saudável. Aí entra na parte saudável. E só que eu ainda tive aquela expectativa e eu falei assim, cara, eu tô aqui em Córcega, na França, quer saber, eu vou. Eu tinha 1 hora para fazer em torno de 10 quilômetros na montanha. Sem ela. Sem ela. E aí entrou o modo competitivo. Faca nos dentes. Faca nos dentes, eu saí correndo igual Faixa um do maluco. Rambo. E assim, eu já não via mais ninguém que tava na prova. O pessoal já tava começando a voltar do PC3. E eu saí correndo assim, eu confesso. Eu ali entrou a poção Gummy. Pra quem é dos anos 80 sabe o que é isso. Na hora que eu saí correndo que nem um maluco, eu vacilei, a minha ambição, a minha ganância, aquela coisa, À vontade. a vontade de chegar me fez desidratar. Tá vendo como é? Então, assim, eu descuidei da minha saúde para tentar um objetivo que assim, eu não curti, entendeu? Claro. Então eu cheguei no PC3 a tempo, eu consegui fazer o percurso que eu precisava no tempo, passei pelo corte. E no que eu tava chegando no PC4, o pessoal já olhou, aí eu começou a vista turva, o rosto já começava a ferver demais, eu já não conseguia mais repor os meus sais. E uma das medições, para quem tem o conhecimento, é quando a gente vai urinar, vai fazer xixi no mato ali, dependendo da coloração da sua É urina, porque algo. você sabe o grau de desidratação que você tá. Como é que é isso? Quando ele tá avermelhado é porque você já passou do ponto há muito tempo. Olha só. Isso é importante a gente saber. Então claro. existem vários graus de desidratação e Quando tá bem amarelo a também. urina que clara, cê- beleza, continua hidratando, continua repondo sais. Começou a ficar mais amarelada já e tá com faltando água, um né? cheiro forte, você já tá num grau de desidratação que não vale a pena manter a intensidade. Você chegou no vermelho, então, aí... Cara, chegou no vermelho. Danger, Pediu- danger. É, claro. Chegou no vermelho, chegou numa coloração bem forte, assim.
e o cheiro forte, aí você já não consegue mais urinar direito, sai meio picado, ardendo e tudo mais, você fala assim, cara, você Não, tem gente, chance é de morrer. É o corpo É o dando corpo falando, sinais. Então você precisa, Precisa ter esse cheguei no meu limite de conhecimento também. Cara, é igual nas artes marciais. Você tá recebendo um mata-leão, se você não dá os 3 tapinhas, você vai Você vai pagar. ser apagado. Você vai pagar, exato. Então exato. você precisa ter a consciência de que você vai ser apagado, você dá os 3 tapinhas ali e fala, olha, chega, Exato. deu pra mim. A gente batendo papo no começo que as pessoas desmaiam na maratona, né? Que às vezes acontecem do Tem. finalzinho, os 3, 4 quilômetros finais da prova, que você vê muita gente desmaiando, passando mal. E isso vem sendo recorrente nas provas no Brasil. As pessoas não se preparam adequadamente para fazer aquele tipo de prova. O corpo, antes de desmaiar, deu muito sinal. E a pessoa não se respeitou. Claro, total. E eu acho que é um ponto também, a gente tá falando de grandes distâncias, mas também acontece nas curtas distâncias, né? Claro. Principalmente nas Porque curtas distâncias. a gente tá falando, todo mundo fala, a prova de 5 km é a prova mais fácil. Realmente pro iniciante é um pontapé inicial ali, 5 km. Mas pra quem vai disputar uma prova de 5 km, Que? hoje você vai numa prova aí com num índice não tão grande de competição e você vai pegar corredores correndo abaixo de 15. É isso aí. Gente, 5 km para 15 minutos Meu Deus. já é um Muito atleta rápido. de ponta. Falando Muito num rápido. atleta amador, que tem uma vida, que trabalha, que estuda, que não vive só disso, já é um ponto muito forte. Então, assim, eu acho que é importante você também saber o seu limite, entender aquilo, e tem dia que é melhor não ser. E tá tudo bem, porque, beleza, eu forcei ali, tive uma torção, tive um estiramento, tive isso. Vai te tirar da corrida por quantos meses? E a recuperação é muito mais difícil do que você abandonar uma prova. Perfeito. Então não é uma medalha que vai fazer diferença. Às vezes na semana seguinte você se inscreve de novo e você vai estar zero bala. Lógico, O gente. longo prazo é melhor do que o curto prazo. Claro, É e, isso. e sem contar Exatamente. que em São Paulo, na Grande São Paulo, são mais de 100 corridas pro final de semana. Então, gente, Dá não pra escolher. vai dá pra escolher, não vai morrer, não vai faltar corrida na É, sua às vezes vida, o pode cara- ter certeza. Às vezes o cara quer impressionar alguém. Ó, Jaime, você Mas ali esse correndo? é o ponto. Esse é o Isso, ponto. essa prova foi bem legal, foi a maratona de revezamento da fila. Olha que top. Tivemos o time do ZN representando pelo 3º ano. Aham. Carlos Mello abriu a prova, né, Carlos? Fui eu que abri a prova, cara. Que Essa lindo. prova Onde é esse lugar? É USP, não? USP. Onde é? Ah, reconheci. É um- muito legal correr na USP, né? A gente precisa mandar um forte Eu abraço adoro. pro Gério e pro Tatá, que faz essas imagens aí Ó da... o pace do rapaz ali que Vibe eu tô vendo Sports. no Strava ali, viu? 4.29. Tá bom demais. Tava indo aí. Jaime, eu queria saber da comunidade ZN Runners. Qual é o perfil desses corredores? Eles chegam como iniciantes, intermediários, já estão avançados? E se já existe histórias de superação, histórias que chegam até vocês e falam, nossa, olha só, criei essa comunidade e não tinha noção do impacto que eu teria nesses corredores. Na verdade, o ZN ele é aberto a todos os tipos de corredores, né? A gente tem desde corredores profissionais, semiprofissionais, corredores com índices olímpicos que são da Zona Norte e estão fazendo história aí no atletismo de pista. Até atletas amadores e pessoas entusiastas, caminhada, enfim, a gente abraça todos, né? Todas as A pessoas gente nessa tem questão. imagens da galera que tá acompanhando a gente no YouTube. Bota aí, por favor, gente, as imagens. É um videozinho bem legal da comunidade ZN Runners correndo por aí. Olha aí, ó. Que legal demais. Vamos Isso. continuar falando, mas Isso só foi pra um- galera que tá no YouTube acompanhar. Esse foi um evento bem legal que a gente reuniu as maiores crews da Zona Norte, né? Junto com a comunidade ZN Runners e nossos patrocinadores, que apoiam tudo isso. E foi uma festividade. O mascote é bom, hein? Você viu Cara, ali? você viu, né? Tinha um patrocinador. Bem legal. Eu curti o mascote. Como é que é o nome dele? Não, é o mascote. O mascote do patrocinador, É, o mascote do patrocinador. Mas- Muito bom. E é Tem isso. DJ e tudo, olha aí, ó. A gente sempre faz uns eventos assim bem legais, bem fora da caixa, até pegando um pouco do seu gancho que você falou da medalha e banana no ZN, é diferente. Oh, a gente e sempre- Não tem banana e medalha? Tem banana e medalha, mas tem muito mais Tem que muito isso. mais do que Tem isso. muito mais que isso. É A gente- muito mais que isso. A gente é muito preza mais que isso. a qualidade, a gente preza a experiência das pessoas. E desse formato, assim, você me perguntou sobre relatos. Eu acho que isso é nosso combustível diário, né? Para iniciar esse projeto aí de todos os dias, a gente recebe muitos relatos, principalmente como a corrida vem se tornando a maior terapia hoje da cidade de São Paulo, né?
pessoas que estão deixando de ser ansiosas, pessoas que estão saindo de uma depressão, Estressadas. combatendo uma obesidade, o sedentarismo. Eu acho que a corrida, eu sempre brinco com as pessoas, todo mundo fala, a corrida é uma onda, né? A corrida é uma onda, vai passar, é como todos os outros esportes que apareceram por aí. Eu acredito que a corrida é uma onda eterna. Por que eu falo isso? Porque eu acho que existe ex-jogador de futebol, existe ex-surfista, existe ex-montanhista, mas ex-corredor não existe. A gente tem a turma do Horto, que é da década de... Cara, não parei pra pensar nisso, que reflexão, hein? Não, Gostei. e bacana, E é bacana isso. a gente tem a turma do Horto lá na Zona Norte, que é uma galera da década de 50, frequentadores do Horto. E eles se encontram às 5h30 do portão ali, todos os dias, para fazer a corrida. E Nossa, você já chega quero lá, fazer você matéria. encontra pessoas de 78, 85, Sim. 90 anos que não conseguem mais correr. Mas ele vai andar as 3 voltinhas no lago caminhando porque a corrida não saiu dele. Galvão, nós não Isso é muito mostramos legal. aqui nesses últimos programas Sim. o seu Francisco, de 92 anos, que foi o último corredor a passar ali na maratona de Curitiba agora, gente. Completou uma maratona. Completou uma maratona 92 anos. Mas é o que o Jaime comentou, assim, a corrida faz parte da nossa evolução humana, independente de prática esportiva ou não. Então, quando você vai desenvolver a espécie humana, nós corríamos na época, ou para correr atrás de algum animal, para caça. Então, Ou pra fugir nosso... também. Ou para fugir. Fugir do treinador, às vezes, também é uma... Também acontece. Não, mas isso é muito, isso é muito Acontece com verdade. frequência. Então, assim, é nosso, é humano a corrida. A criança, né? Ela já nasce correndo. Ela nasce né? correndo. É isso. Porque qual o sentido de uma criança, por exemplo, nascer correndo e depois de um tempo, na vida adulta, não poder mais correr? Exato. E você não tá tem falando um sentido. gancho muito legal, porque as pessoas chegam na nossa comunidade e falam assim, eu não sei correr. Eu falo, não, é impossível. Não tem como você não saber correr. Não, eu não sei correr, eu não sei por onde eu começo. Já brincou de pega-pega um dia? Não, já brinquei. Então, você Barro sabe manteiga, você sabe correr de alguma forma. É isso. Só tá esquecido ali, né? A gente Total, tá tem que pronto ativar lá no cérebro, lá na memória, né? Não, mas assim, é igual a bicicleta. Uma vez que você aprende, uma vez que você já fez uma vez, tudo bem, você quer desenvolver a corrida é outros 500, mas correr todo mundo sabe. É isso, correr todo mundo sabe, inclusive eu saí pelo Corre aí por São Paulo e aí eu perguntei, quem é você no Corre? Vamos conhecer os corredores que estão apaixonados pela corrida. Por que você corre? Ai, eu gosto de sofrer pelo jeito, viu? Meu Deus do céu. Mas mentira, dá uma sensação muito de bem-estar depois. E acordar cedinho é um grande problema pra você ou tá de boa? 5h30 eu já tô acordada. Prontíssima. Animação. Bora. Bora. Por que a corrida faz parte da rotina de vocês? Nossa, ajuda muito, né? Porra, correr faz bem demais. Tirar aquele estresse. Precisa correr pra pôr a cabeça no lugar, assim. Aham. Vocês são solteiros? Não, eu sou casado. Casado? Você? Também. Ia falar se dá pra paquerar na corrida? Não Porque um amigo meu tá correndo e ele falou, não tô acreditando que dá pra paquerar na corrida. Olha, eu ouvi falar que dá, cara. É? Porque as redes sociais falam que dá. É, né? Principalmente tem o lance da meia azul. Exato. Isso aí eu não tô nem sabendo. Ó, mas tá todo mundo aqui de meia branca e preta, viu? Valeu, gente. Bom corre. Valeu. Ó, você viu que eu falei, ó, meu amigo é o Galvão, tá? Que não sabia do lance da Não paquera sabia. de meia azul. Não fazia a menor ideia. Eles me ensinaram aqui, né, como é que é essa história. Eu, na verdade, eu já corri de meia branca, vermelha, azul, preta, sem fazer a menor ideia que tinha Agora- algum significado. Significava aquilo ali, né? Agora sua mulher vai ver você correr de meia azul, agora ela tá escutando Não. o Corre TMC, ela vai falar o quê? Não, depois que eu Meia aprendi, azul? eu olho pra meia. Ai, gente, muito bom. Agora, continuando então falando com você, Carlos, de ultramaratonista, né? A gente sabe o quanto o mental ele é importante. Em algum momento ali, como é que você trabalha essa mentalidade para que você não pare, para que você continue
ou achando que realmente é o momento certo pra desistir? Como é que você trabalha isso no dia a dia, na sua rotina? Eu acho que não é só aquele momento, eu acho que na semana toda, né, deve trabalhar isso, E né? em cima disso, me mata uma curiosidade. Essa de 235 km foi aonde? Foi em Minas Gerais. A gente sai, Minas Gerais. sai de uma cidadezinha ali chamada Passa Quatro e dá uma volta pelo Caminho dos Anjos. Legal. Chama-se UAI a prova. Ultra dos Anjos Internacional. E assim, e aí, em cima do que perguntou a Mimi, quantos começaram e você tem ideia assim de quantos terminaram? Boa. Não, esse tipo de prova, assim, ela tem realmente muita desistência no caminho. E às vezes ela nem é por falta de preparo do atleta. Às vezes é porque, como o Jaime comentou aqui, não era o dia dele, aconteceu alguma coisa, ou como aconteceu, que você vai saber depois, uma insuficiência renal, alguma coisa do gênero, não decorrente da prova, tá? Você tem um cálculo renal, o cálculo resolveu andar durante o percurso, acabou a prova. Acabou a prova para você e todo o preparo daquele ano. Então, assim, o que manda na hora que você dá a largada na prova, primeiro é falar assim, tá bom, eu só vou parar na chegada. Então, todas as provas que você vai dar uma largada, seja ela de 5 km ou de 200 km, você tem que ter isso muito em mente quando você dá a largada. Tocou a corneta, só vou parar quando passar nesse pórtico de novo. Ponto. A partir do momento que você fortalece isso, que você já fortaleceu nos seus treinos, porque hoje eu só tenho XK na planilha, hoje eu tenho que fazer 10 tiros de 100 metros, hoje eu tenho que fazer... E então, essa linha de chegada já foi trabalhada durante o seu treino. Você já concluiu aquele pórtico 2 vezes porque você deu o start no seu treino e você concluiu o seu treino. Quando você começa a mentalizar que o seu preparo já te fez largar e chegar várias vezes, você consegue concluir cada vez mais a sua prova. Você não precisa correr 200 km em treinos para você fazer uma prova de 200 km. Então, porque muita gente pergunta sobre isso. Como é que eu treino para uma prova dessa? Da mesma proporção que você faz os treinos de 5 km. Então, existe uma intensidade adequada, existe uma distância adequada, existe um tempo adequado de treino para você conseguir concluir. E respondendo a Mirelle, quando essa coisa da sua mentalidade, como vai sendo trabalhada, essa é uma palavra que está super em moda, né? Super em alta, resiliência que todo mundo tem, é muito forte isso. Mas quando você está com um problema no seu trabalho, que você está lá pensando em como é que eu vou fazer para resolver isso, e você tão focado naquilo para conseguir o seu salário no final do mês, começa a pensar que esse investimento de resolver e treinar e se dedicar e abdicar de algumas situações é o investimento que você está fazendo na sua vida, na sua saúde, na sua conquista. Quando você consegue associar que a sua vida, a sua saúde vai fazer com que você continue conseguindo a vencer todos os seus problemas do seu trabalho, isso daí vai se tornando um looping. Então, hoje eu vou fazer 10 km. Legal, você concluiu 10 km. Aí quando você corre 10 km, você tá lá pensando em como você vai resolver um BO do seu chefe. Aí você fala, não. Cara, mas assim, bom, vou correr. Aí você corre, aí você começa a pensar em tudo ali. Aí você correu os 10 km, concluiu os 10 km, você fala assim, eu já sofri tanto ali, eu vou resolver aqui. E você vai transferindo as suas dificuldades que você passa no treino pro seu trabalho. Então, 200 km você faz correr? Não é. Você pensa em correr 200 km? Não pensa. Mas você consegue vencer um passo a mais, só isso. Maravilhoso, Acho que vai gente, ganhando isso é uma mente blindada, né? Exato, vai ganhando a casca, né, que a gente chama. Vai ganhando na casca, é isso. E na verdade eu acho que assim, isso você pode trazer do treinamento, eu acho que de qualquer esporte, pro seu dia a dia, né? Então quando você tem aquele dia complicado, né, no seu dia a dia ali de trabalho, enfim, de entregas e tal, você sempre coloca isso numa balança, né? Você olha pro problema e fala assim, difícil é correr meia maratona, isso aqui eu vou matar no peito. É isso. É exatamente isso que eu penso hoje em dia. Uma mente preparada. Uma mente preparada, uma mente blindada. É isso. Ai, gente, o programa tá acabando, não tô acreditando, passou muito rápido, mas eu quero mensagens finais, como por exemplo, quem quer agora fazer parte da comunidade, né, ZN Runners, como é que faz, Jaime? Fala rapidinho pra gente. Vamos lá. Eu tenho um convite especial pra vocês aí, pra todos os nossos ouvintes e telespectadores do YouTube,
que durante esse período festivo, nós vamos ter o Festive 50 do ZN, que nada mais é que um desafio digital que vai rolar no nosso Instagram, junto com o Strava. Que legal. E você pode se inscrever. Qual que é a ideia? Do dia 22 ao dia 31, você tem que completar 50 quilômetros. Você divide da segunda-feira. Você divide da melhor forma que você quiser. Vai ter um post lá explicando certinho. Faça parte dessa comunidade. E a partir do momento que a gente tem um evento, Brasil todo, tá? E a pessoa pode adquirir o produto, que é a nossa camiseta oficial, que sempre é atrelada a eventos, tá? A gente não comercializa nossas camisas. Então todas as camisetas são passadas através dos nossos eventos. Então todas as pessoas que têm a camiseta do ZN passaram dentro dos nossos eventos. E tem uma comunidade dentro do Strava? Tem uma comunidade dentro do Strava. Do ZN O Instagram é @zn.runners. E aí dentro ali do nosso link do Instagram você acha a nossa comunidade do Strava. Perfeito. E o seu Instagram, pessoal? É @jaime_vanucci. Perfeito. E Carlos, e você, planos para 2026, próximas ultramaratonas? Tenho algumas outras maratonas já marcadas, a primeira vai ser em fevereiro. Algumas, no plural. A primeira vai ser em fevereiro. A primeira vai ser em fevereiro, é uma prova de 55 quilômetros, então já tô me preparando para ela. E a gente vai, enfim, quem ama correr, não para de correr. Perfeito. Qual que é o seu Instagram, seu perfil pra galera te seguir? O meu Instagram é o carlosmelo78, mas sigam o Bioma Sports, que é lá que você vai acompanhar bastante da... Bioma Sports. Bioma com Sports. S mudo. Isso, Bioma Sports. Tudo Perfeito, excelente. Gente, pra você, muito obrigada, parça. Tamo junto. É Obrigadão. nóis. @André Galvão Fer. E você, Mimi? O meu é @mimosquela. Eu já quero desejar a vocês um Feliz Natal, porque daqui 3 dias praticamente já é, gente, Natal. Então, parabéns, que o Papai Noel te traga muitos presentes maravilhosos e a gente se encontra no próximo final de semana. É isso, muito obrigada, valeu, fui, tô no corre. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.